Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, programa especial, programa de debate, comemorando os 4 anos do canal Realidade Fantástica. Já são 4 anos aí distribuindo conhecimento, trazendo conhecimento sobre sistemas arcanos, ocultos, místicos, importantes, atingindo pessoas no mundo todo. Ultrapassamos a casa aí dos 100 mil inscritos e estamos aqui na nossa campanha para chegarmos aos 500 mil inscritos. E você pode nos ajudar, você clicando, se inscrevendo no nosso canal, você acionando aí o sininho de notificação, conclamando a seus amigos e conhecidos para vir participar conosco dessa família fantástica, né? E hoje o tema é, sem dúvida, especial e também constitui-se num alerta para todos aqueles buscadores sérios do esoterismo, do ocultismo, do misticismo. Com certeza você já ouviu falar muito no termo quântico, principalmente na última década. É um termo que está aí em moda, graçando a mídia e, infelizmente, de uma forma bastante leviana, associado a produtos que não cumprem o que prometem e, mais grave ainda, associado a algumas doutrinas do esoterismo. Então, pensando nisso aqui com o nosso bom amigo Marcos Kuznick, sócio fundador do canal, professor, mestre em educação, historiador, a gente resolveu preparar um programa importante, porque uma das funções do canal é realmente alertar e discutir esses temas de uma forma um pouco mais séria. Marcos, a questão é o seguinte, meu querido, você está sentado, pelo jeito, numa cadeira quântica, pelo que eu estou vendo. Exatamente, Jamil. Bom, nossa saudação a todos, né, Jamil? Aqui um vídeo que nós temos a satisfação de estar em 4 anos já de trabalho aqui do canal Realidade Fantástica. Quando começamos lá em 2016, realmente de uma forma bastante despretensiosa, como é nosso trabalho, afinal de contas, aqui no canal, né, Jamil, compartilhando um pouco da nossa história e um pouco dos nossos estudos a respeito de esoterismo e de ocultismo. E eu e o Jamil, nós estamos aí nesse caminho, né? Temos aqui pessoas que nos seguem muito mais antigas, né? Que estão muito mais tempo pesquisando esoterismo, ocultismo, mas eu e o Jamil, pelo menos desde o final, né? O Jamil até, acho que até um pouco antes, né? Do idos dos anos 80, que nós temos acompanhado o que tem sido colocado em termos de esoterismo, de ocultismo, inicialmente nas publicações especializadas, que eram em maior número, publicações impressas, né, no Brasil, e acreditamos no mundo também, e agora, a partir principalmente de metade dos anos 90 com a internet. E e muitas vagas, né, Jamil, muitas ondas diferentes com diferentes novidades, digamos assim, dentro do esoterismo. Algumas novidades interessantes, coisas que realmente contribuíram para a disseminação do conhecimento oculto, que contribuíram para um maior entendimento do esoterismo, do ocultismo, e outras, infelizmente, que faziam parte de projetos pessoais aí para pessoas buscarem notoriedade, e algumas até com flagrante apelo comercial. E é o que a gente tem visto, né, Jamil, relacionado a esse termo quântico. Principalmente, embora isso tenha começado já nos anos 70, né, digamos, entrar no campo, estabelecer contato com esoterismo e com ocultismo, mas principalmente na última década isso aumentou muito, talvez até pela própria forma de circulação na internet. Então, o Jamil falou... Marquinhos, eu acho interessante aproveitar teu conhecimento de historiador, Marquinhos, porque isso a gente já falou em outros programas, mas é bom frisar. Isso não aparece do nada. Isso não aparece do nada. Existem precedentes. Então, geralmente, e esses precedentes geralmente vêm do campo da ciência, né? Alguma descoberta, alguma mudança de paradigma, algum grande princípio científico que é mais estudado, ele acaba sendo apropriado muitas vezes por esses aventureiros do esoterismo e tentando uma associação que não tem como dar certo. Você cita muito bem o precedente da eletricidade no final do século XIX, que foi exatamente como a onda quântica agora. Você pode falar um pouquinho? É curioso, pessoal, assim, para citar um divulgador da ciência muito importante, que foi o Carl Sagan, com quem eu tenho algumas discordâncias, né? Eu e o Jamil também, mas a gente não pode negar que ele foi um grande batalhador
no sentido de divulgar o conhecimento científico e até de fazer um diagnóstico a respeito da falta de conhecimento científico e da falha do sistema educacional, no caso dele dos Estados Unidos, mas a gente pode dizer que é praticamente mundial, no Brasil muito mais ainda, no desconhecimento que as pessoas têm de como as coisas funcionam. E o Sagan, num dos livros dele, ele alertava, né, que hoje em dia tudo depende da ciência e da tecnologia. E as pessoas não entendem como ela funciona, e isso é uma receita para o desastre. Mas qualquer princípio científico, quando ele não é perfeitamente conhecido, eu não digo nem perfeitamente, mas quando ele não é razoavelmente conhecido, ele se transforma em magia, ele transforma-se em algo mágico. E assim aconteceu no passado. Por exemplo, no fim do século XIX, no começo do século XX, a grande novidade era a energia elétrica, né? As pesquisas em eletricidade com Nikola Tesla, né, com Thomas Edison e outros cientistas estavam surgindo e o mundo estava começando a ser movido à eletricidade, né? As primeiras ruas iluminadas, os primeiros motores elétricos, e era algo mágico, que as pessoas pouco entendiam. E como a maioria das pessoas não sabia se era um fluido, se era uma energia, se era um humor, o que é essa misteriosa força elétrica? Começaram a surgir os produtos elétricos mais esdrúxulos, anel elétrico, roupa elétrica, pomada elétrica, banhos elétricos, tudo porque as pessoas não conseguiam entender aquilo. Logo, quando você associa algum produto a algo extremamente misterioso e tecnológico, logo aquilo deve ser bom. E a gente viu que isso é periódico, quer dizer, com a moda do quântico, né, Jamil, aconteceu a mesma coisa. Ou seja, surge essa coisa fantástica que é a percepção da realidade num nível muito diferente do que era percebido anteriormente. Então, antes da física quântica, o universo era percebido em termos mecânicos, muito elegantes até, regido por aquela mecânica newtoniana. Porém, uma investigação mais profunda, a partir de Einstein, a partir de Bohr, a partir de Max Planck, revelou um comportamento inesperado, que ninguém podia imaginar. Um comportamento que não se encaixava dentro dos paradigmas da mecânica newtoniana. E isso gerou implicações profundas, que nós vamos falar aqui, algumas delas. E as pessoas não entendendo isso, começaram a dizer, olha, é quântico. Mas o que é quântico? E a gente viu exatamente o mesmo padrão se repetindo, ou seja, alguma coisa fantástica, espetacular, do qual eu não entendo quase nada, mas que eu começo a associar com anel quântico, pomada quântica, banho quântico e assim por diante. É interessante que você fala dessa mudança de paradigma dentro da física, né, Marquinhos, né, fazendo essa transição da mecânica newtoniana para essa mecânica quântica, né? E eu acho que o ponto que mais surpreendeu os cientistas, e é aí talvez que é o gancho para essas apropriações do pseudo-esoterismo, é justamente a desmaterialização do mundo, né? Porque antes você tinha aquela concepção do átomo como última partícula possível de matéria, né? Que tudo bem, era formado por partículas ainda menores, mas ainda eram partículas, ainda era matéria, né? E a mecânica quântica vem nos mostrar que a partir de um ponto você já não pode mais diferenciar onda de partícula, né? Parece que num momento subatômico você tem um mar de energia, né? Você já não tem diferenciação, por exemplo, né? Não tem inclusive temporalidade. E isso, né? Essas poucas luzes que saíram dos laboratórios, das pesquisas, das academias, né, chegaram à população e deram aso a todo tipo de apropriação. O interessante é o seguinte, se nós, lá na escola, quando a gente começa a aprender os primeiros fundamentos da intimidade da matéria, que a matéria é composta por átomos, e que esses átomos são compostos por partículas menores, os prótons, os elétrons, os nêutrons, a nossa tendência, porque nós tomamos como referencial o universo macrocósmico, né? Ou digamos até o nosso universo imediato, o mesocosmo, né? Nós tentamos identificar esses átomos, essas partículas, esses movimentos com aqueles que nos são familiares. Ou seja, o átomo é como se, na nossa imaginação, é como se fossem pequenas bolinhas, né? Bolas de bilhar ou bolinhas de gude girando. E
mas não há analogia macroscópica possível. O átomo não é isso. Não, para fins didáticos, no primeiro momento, a gente pode imaginar assim. Porém, a realidade atômica e subatômica, principalmente, não tem analogia macroscópica. Então, ela só pode ser apreendida, e parcialmente, muito parcialmente, para aqueles que têm o formalismo matemático. O que acontece? Quando se começou a descrição dos fenômenos quânticos, os eventos, a coisa começou a ficar estranha. Né? A coisa começou a ficar estranha. Einstein teria dito que se ele soubesse disso, teria sido relojoeiro, né? Porque as implicações, elas fugiram de uma capacidade de racionalizar, e aí, gente, que nós devemos ver a questão da física quântica principalmente, que ela tem implicações filosóficas na filosofia da ciência, mas na filosofia como um todo muito profundas. Ou seja, eventos que a princípio não poderiam estar acontecendo, simplesmente acontecem. Deslocamento instantâneo de partículas, objetos se comportarem de duas maneiras diferentes ao mesmo tempo, o que absolutamente não podia ser explicado da física clássica. E isso leva a uma crise. Então, essa crise de tentar explicar como que a matéria se comporta e a energia se comporta de uma forma tão bizarra, ela levou à aproximação a outras filosofias que estavam além da nossa filosofia ocidental. E aproximações foram feitas. E foram feitas por algumas pessoas, principalmente. Talvez não o primeiro, mas o livro que é mais conhecido por trazer essa discussão para o grande público é o Tal da Física, de autoria do Fritjof Capra, um físico, que ele começa a fazer uma série de reflexões acerca do comportamento do universo quântico à luz de uma filosofia oriental. Ou seja, que essa filosofia oriental, essa forma que já há milhares de anos já percebia a realidade dessa maneira, ela seria muito mais apropriada para descrever esses fenômenos do que a nossa física, digamos, que a nossa filosofia ocidental. E nessa esteira, começaram a surgir uma série de outros pensadores que foram estabelecendo outras ligações, o que é normal. Ou seja, de repente uma teoria que ela foi desenvolvida com o objetivo específico de servir a propósitos da física teórica, ela começa a extravasar e começa a ter implicações filosóficas, começa a ter implicações religiosas, começa a ter implicações sociais. Mas isso acontece, Jamil, com todo o grande sistema teórico. Mesmo a psicanálise. A psicanálise ela foi desenvolvida pelo Freud para atender uma questão dos seus pacientes, mas em determinado momento ela tem implicações sociológicas, tem implicações religiosas, tem implicações políticas, e a física quântica, ao se chocar com a interpretação clássica, ela vai jogar uma série de estilhaços. O duro é que as pessoas, como elas não entendiam nem a física clássica, como compreender agora esse novo paradigma? E é interessante o que você está falando, Marquinhos, porque essas aproximações, isso é muito importante, gente. São 3 momentos. São 3 momentos nesse grande tema que nós estamos abordando. O primeiro momento é o que a gente chama de núcleo duro da ciência, que são as descobertas, as inferências, né, partindo dos laboratórios dos cientistas, né, e que formam o que a gente chama de mecânica quântica. O segundo momento são essas aproximações que são válidas, essas reflexões filosóficas, né, que passaram a ser feitas por alguns cientistas físicos também, mas que acharam similaridades, né, com aquilo que a nova física estava trazendo, com algumas proposições de algumas filosofias, principalmente orientais como o budismo e o hinduísmo. O Marquinhos citou Fritjof Capra, nós podemos lembrar do David Bohm também, que criou a teoria do campo unificado. Ele entabulou várias discussões com o Dalai Lama, por exemplo. Isso vai falar, mas o que física tem a ver com o budismo? As proposições de algumas escolas de budismo se aproximaram, pareceram muito convergentes com as inferências que estavam sendo feitas por alguns físicos, né? Aquilo que eles estavam observando, é o que o Marquinhos falou, a questão da não espacialidade, da não temporalidade, de você até um determinado ponto você não distinguir mais partícula de matéria, partícula de energia, de onda, né? Tudo isso, claro, nos dá uma massa teórica muito séria,
muito interessante que tem que ser discutida. E daí vieram livros como o Tal da Física, mais recentemente tem o Amit Goswami, etc., né? E mais outro, né? David Bohm escreveu, né, essas implicações que o Marquinhos falou, ele fez essas relações, né, com o campo filosófico, com o campo religioso, tanto que estava discutindo com o Dalai Lama, com o campo político e etc. Tem um livro fantástico, que é uma pena que está fora de catálogo, é Pensamento, né, que publicava, que é Diálogos com Cientistas e Sábios. Esse livro é sensacional, ali vai vir essa discussão da física quântica com alguns filósofos orientais e etc., e mostrar essa convergência. Bom, esse é o segundo momento, mas o que nos interessa aqui é o terceiro momento, que é justamente o nível mais exotérico, mais externo, mais, até poderia dizer, esdrúxulo da coisa, que é quando toda essa massa de concepção, tanto dos laboratórios, das academias, como das inferências filosóficas, foi apropriada por um pessoal despreparado, para fins comerciais ou para fins mágicos até, o chamado pensamento mágico. E aí começa, Marquinhos, bom, está na moda a questão do quântico, está revolucionando a ciência, os cientistas e filósofos estão se aproximando, inclusive com autoridades religiosas, então é o campo fértil para você lançar produtos, né? E aí começa a aparecer a água quântica, floral quântico, colchão quântico, né? A gente brinca até que daqui a pouco vai ter a cueca quântica e etc. E isso tudo encanta as pessoas, porque o termo em si agora já traz uma magia, né? No imaginário popular. E é interessante, pessoal, a questão toda é o seguinte, veja como é complicado. Essa onda quântica comercial, ela não é nem uma coisa nem outra. Ela não é científica, porque não se baseia em nenhum fato científico, nenhuma lei científica, nenhum princípio científico. Simplesmente rouba o rótulo de quântico, que é alguma coisa que as pessoas não sabem o que é, só sabem que é muito legal, né? Que é muito interessante, portanto deve ser ultra, super avançado, que é um fetiche, né? O fetiche não compreende a ciência vira culto, vira religião também. Então, não é ciência, mas também não é esotérico. Porque quando a gente aperta, digamos assim, né, Jamil, alguma pessoa que está vendendo um produto quântico, e diz assim, espera aí, mas o que é quântico aqui na tua pomada quântica? Qual é qual é o princípio quântico? Daí o pessoal começa a explicar, não, veja, tudo é energia. Não, veja bem, isso já era afirmado. Essas afirmações são muito antigas, né? E são muito pertinentes. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de falar no canal algumas vezes, e vamos retornar a outras, sobre o hermetismo, né, Jamil? E um livrinho, que é livrinho porque é um livrinho fininho, mas que é um grande livro, que é o Caibalion, que é uma compilação feita ali no finzinho do século XIX, por um autor americano que escreveu sob o pseudônimo de Três Iniciados, mas independentemente disso, que acabou fazendo uma compilação muito interessante das chamadas leis herméticas. E ali uma das leis que ele recupera é de tudo é vibração. Só que daí a você apropriar o termo quântico sem explicar exatamente quântico o quê, você vê visivelmente que é uma tentativa de dar um upgrade. Por exemplo, eu fiquei abismado, Jamil, e você deve ter reparado isso, que muitos tratamentos ditos energéticos, e sabemos que existem os tratamentos energéticos sérios. Nós sabemos que isso existe. Mas, subitamente, no tempo da pandemia, quando o terapeuta não conseguia atender localmente os seus pacientes, os tratamentos começaram a funcionar remotamente, né? Passou-se a tratar chácaras remotamente, passou-se a fazer cristais remotamente, de repente, né? Então, a questão do quântico, assim, nos parece duas coisas. Ou, de um lado, é uma ingenuidade muito grande, né? Realmente uma falta de conhecimento científico e conhecimento esotérico, e, de outro lado, uma tentativa de colocar rótulos e dizer que o seu produto é melhor, né? Por exemplo, você até brinca, né, Jamil? Eu sou astrólogo. Qual é a astrologia que eu faço? É a normal, digamos assim, entre aspas. Eu faço astrologia clássica. Alguém pode dizer, não. Agora isso aí já está superado, Marcos. Agora é astrologia quântica. Quer dizer, e veja...
Comigo aconteceu isso, Marquinhos. Eu estava conversando com uma pessoa muito bem intencionada, inclusive uma amiga, né? Falando que eu tinha, não, eu me formei em florais de Bach, procurei o Instituto Bach, fiz todo o curso, que é um curso que não é rápido, né? Existe um investimento, existe estudo, né? É o primeiro sistema de florais, é o pai de todos os florais, existe uma fundamentação. Ele está há mais de 100 anos aí, mostrando a sua eficácia pela casuística que nós temos, né? O resultado nos passa. Não, Jamil, isso aí já acabou. Falei, mas como acabou? Não, hoje é o floral quântico. Esse é o que vai, sabe? Então, realmente, você vê que é uma ingenuidade de um lado e da parte de outras pessoas é um certo aproveitamento comercial, né? Em cima de uma palavra que hoje é mágica. E não estamos dizendo aqui, pessoal, de forma alguma, que o impacto da física quântica não seja profundo e duradouro. Eu acho que a física quântica, as descobertas nesse campo, eles estão realmente alterando a forma como nós percebemos o chamado universo material. Isso é uma coisa, o Jamil colocou muito bem, são 3 momentos. No primeiro momento, nós temos o trabalho dos cientistas experimentais e teóricos que se debruçaram sobre esse problema. No segundo momento, nós temos esse momento do diálogo interdisciplinar, né, que vai ter implicações, porque, claro, imagine, gente, se muda a forma como nós percebemos o tecido da realidade, é claro que a nossa relação muda. Passamos a perceber as coisas diferentes. E isso vai ter impacto sobre tudo. Sobre tudo. Agora, outra coisa é eu apropriar o termo e voltando na questão elétrica, né? Do anel elétrico, do cobertor elétrico e sem mais coisa elétrica que era vendida no início do século XX, fim do século XIX, começo do século XX. É a mesma situação que nós estamos tendo aqui. Então, isso, gente, não contribui para nenhum debate. Não contribui para a melhora do conhecimento do que é a física quântica para o grande público. Não contribui para o esoterismo, porque a partir do momento que alguém pega esse rótulo quântico, começa a colocar em cima de vários procedimentos que já eram, né, conhecidos do esoterismo, aos olhos de quem está de fora, vai parecer ridículo e as pessoas vão tender a ridicularizar todo o esoterismo e não aqueles que se dizem esotéricos. Então isso não contribui para o debate nenhum. E eu atribuo essa questão do quântico a realmente uma falha que nós temos, Jamil, no nosso sistema educacional como um todo. Então nós temos pessoas que se instruem muito mal, desde o ensino fundamental, o ensino de ciências ele é negligenciado, não só no nosso país, mas no mundo todo. No ensino fundamental, no ensino médio, mesmo nas universidades, esse debate é bastante restrito. E sobre esoterismo, idem, ou seja, as pessoas acabam indo pela via fácil e não visitando realmente os clássicos e vendo do que isso se trata. Então acaba abrindo realmente um espaço muito perigoso. Com certeza, e é importante a gente falar também, claro, estamos tecendo, e queremos que temos esse direito, a crítica ao livre pensamento, né, a essas apropriações de um conceito que vem da ciência, né, que ainda está sendo estudado, ainda está sendo compreendido, é bom dizer isso, né, não se sabe muito ainda sobre esse campo quântico, né, ainda está em estudo, mas também podemos fazer uma crítica reversa aí também, quando a ciência passa também a jogar a criança com a água suja, quer dizer, todo esoterismo passa a ser, então, motivo de chacota, toda proposição, né, que não esteja calcada no núcleo duro da matéria passa a ser considerada fetichismo, etc. Isso também não é interessante, porque se nós formos pegar um livro, por exemplo, como o do Chalmers, né, o que é ciência, afinal, ele vai fazer uma discussão filosófica sobre a ciência que é muito interessante, né? A ciência também está em eterna discussão, né? Lá ele vai falar do falsificacionismo, vai falar do senso comum, do indutivismo, do dedutivismo, né? E ele vai falar, olha, gente, o rótulo de científico também tem aberturas, né? Mas existem protocolos que são estudados, né? E são justamente a falta desses protocolos, desses conhecimentos que dão aso a essa onda quântica, infelizmente, né? E a questão toda, uma das questões, melhor dizendo,
é como nós vamos estabelecer um diálogo entre aqueles que produzem conhecimento científico e o grande público. É necessário esse contato. Eu não acho necessariamente que uma pessoa, para falar, por exemplo, de física quântica, ela necessariamente deva ser um físico quântico. Eu acho que uma pessoa bem informada, ela tem o direito de falar sobre isso. Agora, acontece que a ciência, Jamil, também não ajuda muito, muitas vezes, né? Bem como você falou. Porque um pesquisador só escreve para outro pesquisador e há uma dificuldade em traduzir, digamos assim, para o grande público. A gente sabe que muitas instituições, muitos veículos de imprensa fazem um esforço muito grande. Mas hoje em dia, se antes da internet nós carecíamos de número de periódicos, hoje nós carecemos de qualidade. Então, eu sei que existem, mesmo aqui nessa plataforma do qual nós estamos falando no YouTube, excelentes canais de divulgadores científicos em português, em outras línguas, em língua inglesa, muito mais, mas existe esse problema. E a própria ciência se identifica como uma espécie de culto, quer dizer, na verdade, para a maioria dos cientistas não está perfeitamente claro, para usar uma frase do Chalmers, o que é a ciência final. As pessoas acham que o cientista é uma espécie de sacerdote da verdade. E não é assim. A ciência também é movida por interesses econômicos, interesses religiosos, interesses políticos, que acabam também moldando muito do conhecimento científico. Existe um livro do brasileiro, Wilton Japiaçu, que ele chama O Mito da Neutralidade Científica, que também é essa discussão de se ter a ciência como uma entidade neutra, sendo que ela não é. Isso é um lado da história, e devemos reconhecer essa situação também. Do lado do esotérico, nós também temos assim uma dificuldade de encontrar quais são as ideias centrais que estão dentro do pensamento esotérico tradicional. E isso permite que se extrapole para devaneios pessoais, né? Devaneios pessoais, invencionices que não têm nenhum fundamento em nenhuma tradição antiga, ou mesmo que tenha sido recentemente desenvolvida, mas calcada num pensamento lúcido. Então aqui a gente não está defendendo, pessoal, que necessariamente tudo tem que ser muito antigo, muito venerável, e que só essas coisas valem. Não é bem assim. Agora, o fato é que essa apropriação a torto e a direito do termo quântico e rotular isso como esotérico é realmente uma temeridade, né? Não, maioria desses produtos e desses serviços que se dizem quânticos, como eu disse, não tem fundamentação nem na ciência e nem no esotérico. É interessante que eu acho que um extremo de tudo isso aí, Marquinhos, foi o que eu escutei também de uma amiga esses tempos, né? Que ela falou o seguinte: Jamil, você tem um hábito de orar? Eu falei, não tenho. Eu não sou ligado a nenhuma tradição religiosa específica, mas tenho essa concepção da divindade, de uma mente maior, da nossa conexão, e faço meus momentos de sintonia, né? Tanto a meditação como a própria oração, né? Que nos condiciona, nos harmoniza, e procuro fazer essa sintonia. Ela falou, olha, um conselho, não use mais essas orações budismo, cristianismo, tudo isso está ultrapassado. Agora é a oração quântica. Eu não sabia que existia. Agora o que funciona é a oração quântica, quer dizer, ela desqualifica, então, todas as litanias, as orações, etc., milenares que vêm aí de muitas tradições veneráveis, religiosas, por conta de uma palavrinha quântica. Então aí fica complicado. Né? E essa questão, pessoal, isso permite que a gente, pelo menos, fique desconfiado. Eu sei que muita gente que nos acompanha aqui no canal pode, às vezes, até ficar chocado, porque, às vezes, num canal como o nosso, que se identifica em ser um canal que trata de esoterismo e de ocultismo, muitas pessoas acham que elas vão chegar aqui e vão se deparar com tudo isso. Aquilo que é quântico, que é canalização, extraterrestres. E as pessoas ficam um pouco até desconcertadas, mas não é isso. Porque, não, pode ser. A gente aborda esses temas. Já trouxemos aqui, né, Jamil, físicos, pesquisadores que falaram conosco sobre a física quântica. Já tivemos pessoalmente com o Amit Goswami, né, uma ocasião que ele teve aqui em Curitiba, que é um dos maiores divulgadores para o bem ou para o mal
né, dessa onda quântica. Então, nós não rejeitamos, muito pelo contrário, nós admiramos profundamente as contribuições que a pesquisa nesse campo da física quântica estabelece e os diálogos que ela abre. Como você falou, é algo que pode estabelecer contato com filosofias fantásticas. Outra coisa é simplesmente você ter algum produto ou alguma prática que ela é rotulada de quântica simplesmente para parecer descolada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quer dizer, o fenômeno é real. Eu acho que o esoterismo e o ocultismo, que é um processo em desenvolvimento, não é uma coisa estática, né? Muitos dos processos esotéricos eles estão em desenvolvimento. Se a gente pegar a astrologia, por exemplo, é um conhecimento arcano, é um conhecimento que vem da noite dos tempos, mas ainda está em desenvolvimento, ainda estamos descobrindo novas técnicas, ainda estamos melhorando, e existem outras tantas coisas assim. Então, é óbvio que a física quântica ela vai trazer, está trazendo, e já trouxe contribuições importantíssimas na forma como vemos o mundo, como pensamos o mundo. Agora, temos que tomar muito cuidado de ver práticas tiradas da cartola, né, se dizendo quânticas, sem que expliquem exatamente por que são assim. Com certeza, porque esse alerta é necessário, né, e é oportuno, porque leva, inclusive, a situações trágicas. Já tive a oportunidade de acompanhar pessoas que se desequilibraram, pessoas que perderam dinheiro em propostas que, de sério, não tem nada, né? Só tinham essa aura mágica do quântico. Então, uma das obrigações aqui do nosso canal é fazer esses alertas, nós que pretendemos, né, procuramos trabalhar com esse núcleo mais fundamentado do esoterismo e do ocultismo. Lembrando, inclusive, que se você quiser estudar conosco, ter uma iniciação, né, fundamentada aos grandes temas esotéricos, você pode fazer parte do portal Realidade Fantástica. O portal é uma plataforma onde nós damos aulas sequenciais em EAD, sistema EAD, você assiste quando e onde você quiser, de vários temas ligados às tradições esotéricas, inclusive, de vez em quando, com aproximações com a própria ciência. E ali você vai estudar alquimia, cabala, astrologia, chakras, escolas iniciáticas, aura, poderes psíquicos, todos esses temas, mas tratados de uma forma assim mais fundamentada, né? Tá saindo aí o endereço e também tá na descrição do vídeo, né, do portal Realidade Fantástica. Apenas R$19,90 por mês, lembrando que o primeiro mês é grátis para você experimentar. Então, acho que deu para fazer uma discussão bastante aproveitável. Esperamos que tenhamos fornecido aí algumas linhas de força para você que está nessa jornada conosco, está buscando conosco, né? Querendo sorver os conhecimentos verdadeiramente arcanos que não estão divorciados da ciência. É importante dizer que o estudante do misticismo, do ocultismo, ele anda par e passo com a ciência, ele tem profundo respeito pela ciência, ele estuda a ciência, é necessário, né, para que possa haver esse casamento, né? Elas não são áreas divorciadas, embora alguns, vamos chamar assim, clérigos de ambas as áreas gostariam que fossem, né? Então, acho que essa é a nossa contribuição. Nós estaremos voltando a esses grandes temas aí, a miúde, para, inclusive, ajudar, né, ofertar um pouco de ajuda àqueles que estão começando a sua busca espiritual, sempre lembrando que é uma alegria ter você conosco aqui no Realidade Fantástica, né, Marquinhos? É isso aí, pessoal. 4 anos do canal, esperamos ficar ainda mais muito tempo, né, com vocês. A gente convida que, se você aí não for inscrito ainda no canal, você se inscreva, né, acompanhe o nosso trabalho. Comente aqui no seu vídeo, aqui no vídeo, se você já teve alguma experiência quântica aí na sua vida, né? E a gente está aqui realmente tentando contribuir para esse debate. Então é isso, pessoal. A gente fica muito satisfeito de ter tido mais essa oportunidade. Lembrando sempre, né, Jamil? Que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.